Boa noite, eu sou Cacau Menezes, seu criado, obrigado. Estamos na Record News, programa Conexão ND, noite de quinta-feira, já tradicional, cada noite com um apresentador, quinta-feira, véspera da sexta, o dia D é comigo. Estamos aqui para conversar, trocar ideias, aprender, criticar, ser criticado, ajudar a contribuir, relembrar histórias, pessoas que marcaram nossa vida em Floripa, em Santa Catarina, e de modo que esse é um espaço para quem quer conhecer um pouco mais dos manezinhos da ilha e dos catarinenses. Noite de queijos e vinhos, como eu tenho dito na quinta-feira, hoje com tempo fechado desde cedo, fechado, com chuva, frio. É julho, né? Julho é isso. Inverno, férias escolares, noites frias, dias mais curtos, tempo fechado. E nem por isso não seja um belo dia. Qualquer dia, dependendo de você, pode ser um belo dia, do ponto de vista estético, aquela coisa de sair na rua, de fotografar, de ver o sol. Muda, mas por dentro, necas. Tudo igual. E às vezes até melhor. Hoje nós vamos abrir uma exceção, ao invés de ouvir histórias dos manezinhos, aqueles manezinhos que têm história para contar e ultimamente aqui só tem vindo coisa boa. A última, o nosso querido José Lino Chapo, famoso empresário daqui, da Casa Santa Maria, lá de Antônio Carlos, foi um grande sucesso e repercutiu muito. Até hoje tem gente falando aí que foi a melhor. Nós estamos aqui para competir e quero dizer que o programa de hoje abre uma exceção, então, nessa seleção de pessoas folclóricas, empresariais, artísticas, culturais, esportistas, políticas da nossa província para falar com uma pessoa que é do mundo. Eu estava segunda-feira no Beira-Mar Shopping, tive que ir lá resolver um probleminha rápido, nem sei se aquilo era probleminha. E aí parei para tomar um café, encontrei um amigo advogado, ficamos conversando. E quando olhei de lado assim para o lado, tinha uma pessoa escrevendo uma dedicatória para um livro, num livro. E essa pessoa estava bem próxima. Eu disse, meu Deus, essa mulher está escutando o que nós estamos falando aqui, estamos ferrados. Ele começou a rir, eu olhei para ela, ela olhou para mim e veio. Eu disse, puta. Eu já imaginei assim que fosse alguma coisa nesse sentido, acertei. Ela estava escrevendo uma dedicatória, autografando um livro, não nos conhecíamos e me entregou esse de presente. Eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa. Porque desse primeiro e rápido encontro surgiu o convite para que ela estivesse aqui conosco hoje. E ela está aqui conosco hoje. Vai falar da Ansiedade e a Iluminação, que é o título do seu primeiro livro, onde ela relata o que aconteceu na sua vida. Nós vamos conhecer agora. A escritora catarinense Shirley Venâncio, que escreveu este livro, escreveu lá em Portugal e depois retornou para o Brasil para lançar o livro, sabe aonde? Na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Estive olhando aqui a contracapa rapidamente e vi que esse livro também vai me servir bastante no que eu estou sentindo, na maneira como eu estou vivendo, o que ele tem de motivacional e de verdade aqui para a gente. Deixar um pouco a tristeza, o baixo astral, as coisas ruins de lado e partir para um outro plano, que é o da alegria, sem também se preocupar com dinheiro, certo?
Da Ansiedade à Iluminação, uma autobiografia espiritual, e ela está aqui conosco para contar como foi essa experiência toda desse livro e de vida até agora. Como entrou nessa, tem o poder da mediunidade, que eu já sei, serviço secreto do Cacau já foi atrás. Boa noite, Shirley. Antes de entrarmos no assunto da sua presença aqui, eu gostaria de saber um pouco de você. Idade, lugar de nascimento, formação, trabalho que faz na vida, casada, solteira, professora, aluna. Fala aí. Boa noite, Cacau, boa noite a todos. Muito feliz dessa oportunidade do nosso encontro no Beira-Mar, né? E vou falar um pouco de mim, então. Eu sou Shirley Venâncio, tenho 42 anos, felizes 42 anos, bem vividos. Sou tubaronense. Olha, Saí... Cidade Azul. Cidade Azul. Saí de Tubarão há 21 anos, porque meu sonho era morar na capital quando eu crescesse. Eu falava isso desde criança. E há 21 anos estou morando em Florianópolis. Passei os últimos 7 meses morando em Portugal, em Lisboa, onde eu havia decidido morar. Só que nem tudo é como a gente planeja. Foi maravilhoso toda a experiência de morar em Lisboa, em Portugal. Não à toa, eu acredito que nada, não existe coincidência, nada por acaso. Foi em Portugal em que eu escrevi o livro inteiro. Foi com essa intenção ou surgiu lá? Não, eu já fui com a intenção. Escreveu o livro de lá? Escrever o livro. Escrevi. E quando eu estava quase finalizando o livro, surgiu a oportunidade de eu lançar o livro na Bienal Internacional do Livro em São Paulo. E eu, como escritora do primeiro livro, não iria deixar passar essa oportunidade. Tá, isso aí faz parte da nossa pauta. Da pauta. Então, você já se apresentou? Me apresentei. Trabalha? Sou escritora. Vive desse... Esse é o primeiro livro? É o primeiro livro. Antes de ser escritora? Vou falar agora. Então, por 21 anos eu trabalhei no varejo, em Florianópolis, em marcas renomadas, em grandes empresas, sempre no desenvolvimento de pessoas, de equipes, gestão, liderança, supervisão e treinamentos. Há 2 anos eu decidi investir em estudar. Então, toda a parte que eu havia estudado até então era na parte de varejo, de gestão comercial. Minha formação é gestão comercial. E depois eu me dediquei a estudar formação em coaching humanizado, life coaching, e comecei uma especialização em psicoterapia transpessoal. E no último ano, desde novembro do ano passado, foi que eu decidi investir na carreira de escritora. E hoje eu me dedico a ser escritora. Tá bom, então. Agora, então, muito obrigado pela sua apresentação. Eu já sei com quem eu estou falando. Vamos ao bate-bola ou ao bate-papo. Conta aqui para nós, Shirley, como foi participar da Bienal do Livro, que é um dos maiores eventos do setor literário no Brasil. É como, digamos assim, a Bienal do Livro está para o artista como participar da festa do Grammy, o ator participar do Oscar, é por aí? É por aí, é bem por aí, Cacau. Bem por isso que eu larguei tudo em Portugal. Um jogador participar de uma Copa do Mundo. É bem isso. Então, quando eu estava em Portugal terminando de escrever o livro e que eu consegui uma data para lançar meu primeiro livro na Bienal Internacional do Livro em São Paulo, eu pensei, vou terminar esse livro e vou, porque é meu carimbo como escritora, né? E foi muito mais do que eu imaginava. É surpreendente você estar num local, na Expo Center Norte, lá em São Paulo, onde passam 600 mil pessoas, né? E todas essas pessoas amantes da leitura, amantes da literatura, tudo vibrando na mesma energia, e eu tendo a oportunidade de expor o meu trabalho, de divulgar o meu trabalho para pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. E o evento foi incrível, né? Foi no sábado de abertura, mas a repercussão após é que me causou maior surpresa, assim. Qual foi a motivação para escrever esse livro, Shirley? O que te levou a contar essas histórias contigo? O livro, ele é a minha história, né? Minha autobiografia, que eu falo como que eu saí de um estado de muita doença, de ansiedade no nível máximo, até a iluminação. E a intenção, a motivação é o quê? Porque eu acredito que a minha história,
o que eu vivi, o que eu passei, o que eu relato nesses 23 capítulos, vai contribuir nos processos das pessoas, nas histórias das pessoas, de alguma maneira. O que você passou? Dá para fazer um resumo aí? O que foi? Teve coisa grave na sua vida? Teve, nossa, teve. A ansiedade, eu não percebi o quanto que a falta de consciência do ritmo acelerado que eu vivia, da pressão em que, por vários lugares onde eu passei, onde eu trabalhei, situações, relacionamentos, né? Mas isso é com todo mundo, né, Sheila? Principalmente nessa idade para quem está começando a procurar uma vida. Sim, mas justamente por isso que tanta gente passa pela ansiedade, né? Porque a gente não, assim, não é o passar, é como lidar. A ansiedade é um caminho para a depressão ou é a mesma coisa? Você pode ser ansioso e não ter depressão, e você pode ter depressão e não ter ansiedade. Mas a ansiedade não tratada, ela é o caminho para a morte, para o suicídio, para a depressão, para o caos. É pior do que a depressão? A ansiedade não tratada? Se te leva à morte? Os dois levam, né? É, depressão leva ao suicídio, né? Os dois levam. Então, assim... Ao isolamento, à falta de apetite. Eu já tive ansiedade e já tive depressão. Eu acho que são dores... Mas o que te levou a ter esses problemas todos ao ponto de escrever um livro? Uma menina bonita, jovem, com emprego, com dinamismo. Aí é que tá. Então, eu sempre tive tudo, assim. Sempre tive uma família com muito amor, bons trabalhos. Sempre fui atrás de tudo que eu desejava profissionalmente, pessoalmente, eu conquistava. Mas a ansiedade, no meu caso, eu falo assim, Cacau, aí esses dias me perguntaram, tá, aqui no livro tem a receita para curar a ansiedade? Quem dera, né? Não, foi o meu caminho, as minhas escolhas que me fizeram a minha cura. Mas, cada pessoa é um DNA, é um quadro. O que é ansiedade, Shirley? A ansiedade é uma preocupação, uma aflição, Que não existe. Tu cria essa preocupação, Ou existe? Existe. É assim, eu não sou, como eu vou te falar, eu não sou especialista, eu não sou psicóloga, né, e nem psiquiatra para conseguir definir esses termos exatamente. Quem está assistindo, quem entende da área, que vai poder definir melhor, assim. Mas a ansiedade, para mim, o que era para mim na minha vida? Era uma preocupação excessiva com o futuro, excessiva com o futuro, né? E excessiva com tudo, com a minha vida, com a sua, com da família, com o trabalho, querendo resolver tudo, carregando nas costas a mochila do outro, o problema do outro, a vida do outro, né? Agora eu vou ouvir alguém falar para mim o que eu falo para muita gente. Ou quero falar e ninguém escuta, mas quando eu vi alguma coisa daqui nesse livro, eu disse, opa, sou eu. Sério? Vamos pro jogo. Olha. Isso tu tá falando aí, parece que tu me conhece, tá fazendo uma radiografia minha. Não foi à toa a gente se encontrar, Cacau. Eu tenho certeza. Continua. E no meu caso, a ansiedade eu fui descobrindo. Eu iniciei a terapia semanal, paralelo com o tratamento psiquiátrico, e através dessa busca interior com terapia, com esse autoconhecimento, eu fui compreendendo que no meu caso, cada caso é um caso, né? Cada pessoa tem uma alavanca que leva para a ansiedade ou que leva para a depressão. No meu caso, eu tinha muitas feridas emocionais, né? Então, assim, nada foi feito com intenção, minha mãe, minha família, minha avó, ninguém fez nada com intenção, né? Mas na primeira infância e na minha segunda infância, principalmente na primeira infância, o que é, dos 0 aos 7 anos, eu passei por muitas situações que entraram no meu DNA e que me fizeram, que foram me levando a crescer, acreditando que eu era responsável pelo outro, acreditando que eu não poderia fazer ninguém sofrer, acreditando que eu não poderia olhar para mim, né? E isso através da minha história e do que eu vivi. E isso aos 14, aos 20, a gente vai crescendo também, transferindo isso que a gente aprende na primeira infância, né? E eu fui crescendo e me desenvolvendo, sendo um ser humano muito preocupado em ser sempre a melhor. Eu tinha que ser melhor. Eu tinha que bater a melhor meta, eu tinha que ser a melhor vendedora, a melhor gerente, a melhor namorada, a melhor tudo. Isso... E não era nada disso? E era. Era. Mas é que eu me dedicava tanto que eu precisava ser. Só que essa autocobrança exagerada me levou à ansiedade. E tem cura? Está curada Estou curada. Da ansiedade? Curada. O que te curou? Esse meu caminhar que está dentro do livro. Nenhum remédio, nenhum psiquiatra? Não, eu fiz tratamento. Então, aí é que tá. Eu fiz tratamento por 3, 4 anos com psiquiatra. E ao longo desse tratamento, quando eu estava, acho que há 1 ano e pouco, tomando todas as medicações, a psiquiatra me falou que, em última instância, ela me disse que agora você precisa fazer terapia.
Depois que eu tentei todos os remédios não davam certo, foi que ela me colocou para fazer terapia semanal. Mediunidade, tudo. É uma pessoa que tem os poderes? Poderes? Poder, pô, as pessoas mais poderosas do mundo são essas que... O que é mediunidade, né, Cacau? Eu também não sei. Então, eu sei. Fala. Mas tem gente que já morreu, tá lá no outro plano, tá mandando recado e as coisas dão certo e é aquilo mesmo. Às vezes até a mesma letra, né, de quem morreu. Escreve uma carta pelos outros. Então, Diz, meu pai, minha mãe não sofram por mim, tô bem, né? O que acontece? A mediunidade, a palavra mediunidade, a gente liga muito a alguma religião, né? Nós falamos em mediunidade como se fosse... Falou em mediunidade, vamos ser claros, a gente lembra da religião espírita, né? Sendo que mediunidade é o acesso que as pessoas têm, né? Todos temos, mas algumas têm mais, a conseguir acessar o plano espiritual. E o que é esse plano espiritual? É que a gente acha que é coisa do além e não sabemos, né, por ignorância até então. Agora a humanidade está numa... Nós estamos no momento da humanidade, eu estou falando de acordo com os meus estudos, com o meu conhecimento, né, e com a minha mediunidade também, que a gente está no momento da humanidade para desmistificar o que é espiritualidade. A gente fala que espiritualidade está ligada à religião. Por que o momento é esse? Porque é o momento em que a humanidade está preparada para isso. Pelo tempo ou pela pandemia, por uma coisa ruim? Não, pelo decorrer da evolução humana mesmo. Né? E a espiritualidade, o que que é? Nós vivemos aqui na matéria, somos seres humanos, materializados, mas para esse corpo aqui se movimentar, existe um espírito, e esse espírito sou eu, é você, somos todos nós aqui. E quando a gente fala em mediunidade, é que eu, enquanto ser humano materializado, eu consigo ouvir, depende, tem diversos tipos de mediunidade, né? Eu ainda tenho muito que estudar sobre espiritualidade. Você é uma pessoa extremamente feliz agora? Eu sou. Acorda feliz, vai dormir feliz, canta sozinho? Não, não é assim. Não? Não é só um ser humano, então, assim, ser feliz é saber lidar com a tristeza, é saber lidar com o problema. Sim. Ser feliz, ter uma vida feliz e plena, é tu olhar para todas as dificuldades com tranquilidade, com serenidade, sabendo que aquilo ali é algo essencial para tu viver. Tu não acha que é uma corrida muito desenfreada em torno dessa tal felicidade? Todo mundo quer ser feliz, feliz, feliz. E aí? De repente, conheço um monte de nego que tem grana demais aí, não dá bom dia, não canta uma música, não anda descalço. Justamente. Não fala com um pobre. Justamente. Não toma uma cachaça no bar com um negão. Não beija um ser humano. É isso aí, Cacau. Acontece o quê? Quando a gente enxerga para essa vida aqui, esse é o meu olhar, né? Quando a gente enxerga essa vida aqui como algo que vai acabar e que a gente precisa aprender e viver tudo que precisa ser vivido, porque a gente vai morrer daqui a pouco e acabou, existe essa busca desenfreada pela felicidade. Tá bom, Shirley. Nós vamos fazer o nosso primeiro único intervalo comercial. Daqui a pouco você vai falar o que você quis com a tal Autobiografia Espiritual, seu primeiro livro, lançado na Bienal Internacional do Livro em São Paulo. Uma manezinha de Tubarão escreveu em Portugal esse livro e agora está falando sobre a vida dela, e vamos entrar também em alguns capítulos desse livro, que esse livro é bem interessante. E você também vai falar do encontro com a senhora, sua mãe, depois de ela ter partido para o plano espiritual. Pro plano espiritual. Ela recebeu a mãe dela no quarto dela. A mãe dela, há quantos anos tua mãe estava? 10 anos. Tinha morrido há 10 anos e vamos saber desse encontro aí. Já, Tim. Voltamos. Voltamos com Conexão ND, Record News, noite de quinta-feira. Frio, chove. De Floripa para o sul do estado inteiro. Não sei se está chovendo no estado inteiro, mas que bom. Noite aconchegante, televisãozinha, conversa. E vamos que vamos.
Tem que ser. Setembro está chegando e haveremos de ver novamente a luz do sol e suas cores. Da Ansiedade à Iluminação é o primeiro livro da Shirley Venâncio, uma jovem de Tubarão, que veio morar em Floripa, que ficou, e aí foi passando por umas transformações de vida, ao ponto de fazê-la hoje ser uma pessoa mais segura, mais feliz, mais preparada para o que der e vier, sem tantas cobranças e também sem aquele problema da ansiedade, que é a irmã gêmea da depressão. As duas são perigosíssimas e aí tem que cuidar, cuidando de uma tem que cuidar da outra e vice-versa. E aí descobri que dá para ser feliz sem ter nada, né? Sim. Sem ter nada, que eu quero dizer é bens materiais, dinheiro, fama. Fama você procura, né? Porque uma escritora que vai para a Bienal Internacional do Livro, já no seu primeiro livro, deve estar preparada para o sucesso. E aí, o problema da fama também não atrapalha, né? Dentro do teu novo conceito de vida. Tu é uma pessoa católica que se dedicou ao espiritismo e tem poderes de mediunidade. Então, é isso que a gente quer falar agora nesse segundo bloco, para o pessoal entender melhor essas transformações de vida. Vamos lá, então. Chocou muito assim, mudança? Você já falou no primeiro bloco sobre isso, né? Mas agora vamos mais rapidamente. Tá. Então, Cacau... Você procurou essa mudança? Eu procurei essa mudança. Só voltando ao que você falou, não precisa de dinheiro e bens materiais, preciso, quero, sou um ser humano, gosto de conforto. Então, eu sou espiritualizada, mas eu vivo uma vida material como qualquer outra pessoa. É que tem gente que quer dinheiro e quando não tem, morre. Né? Mas isso para mim é óbvio. De desgosto, de tristeza, de inveja, de tudo. Sim. Então hoje frustração. Hoje eu vejo querer o dinheiro não só para o meu conforto, né, mas que eu possa multiplicar e usar através da caridade. E outra coisa que você falou da fama, né? Eu não busco a fama. Eu busco que o livro se torne conhecido. E para que o livro se torne conhecido, existe alguém que escreveu atrás. Então vai ser algo natural em que eu acredito que eu vou lidar. Autobiografia espiritual. O que é isso? É eu contar a minha história, né? O título é Da Ansiedade à Iluminação, mas é uma autobiografia que eu conto o que aconteceu na minha vida desde março do ano passado, de 2021, até dezembro de 2021, a minha história com relação ao meu acesso à espiritualidade. Você falou em católico, em espiritismo, né? Eu nasci de uma família católica e tive depois, quando eu fiquei adulta, 20 e poucos anos, eu comecei a me despertar curiosidade por todas as outras religiões, né? E uma das religiões que me despertou muito interesse foi o espiritismo. E eu falo que não é uma religião, que é uma doutrina, é uma filosofia. E o que aconteceu foi que, de março para cá, quando eu passei a acessar a espiritualidade, quando eu passei a acessar a minha mediunidade, eu busquei o espiritismo para me compreender como uma necessidade, porque eu comecei a ter acesso, ouvir vozes, receber informações, receber a visita da minha mãe, e eu pensei, meu Deus, o que é isso? Né? Ao contrário de muita gente que estuda espiritismo uma vida inteira, eu não estudava, eu levei um choque, e aí eu fui atrás para começar a estudar e a compreender, e eu estou no começo da minha trajetória. Você foi escolhida, então. Teve um bingo, caiu na tua balinha e bingo. Deve ser um bingo celestial. Enquanto foi esse com a tua mãe? Tua mãe morta e tu no quarto, na casa? Onde é que foi isso? Eu recebi a informação através de uma amiga que tem mediunidade. Ela me falou para mim, Shirley, essa semana eu vi a tua mãe várias vezes. Ela não conhecia minha mãe, nunca viu. Ela veio para mim várias vezes e ela não está bem. Ela não está bem, ela está sofrendo por te ver sofrer, porque eu estava no caos da minha ansiedade, muita angústia. E ela precisa se libertar dessa culpa que ela está sentindo pela tua doença, pela tua ansiedade. Então eu vou te pedir que no momento em que tu se sentir confortável, acenda uma velinha, no momento que tu sentir, conversa com ela. Conversa com ela e tenta explicar para ela que não é culpa dela, e tem uma conversa, enfim. 2 dias depois, eu acredito, foi no meu quarto, acendi uma vela e comecei a rezar, a orar. Mãe, eu não sei. E foi muito estranho para mim, né? Tipo, vou conversar com alguém que já morreu, foi o que eu pensei, né?
Falei, mãe, eu não sei direito o que está acontecendo, a minha amiga disse para eu conversar contigo e eu quero te pedir, né, perdão. E comecei a conversar, e comecei a rezar e conversar. E sem perceber eu fui para outros níveis de consciência e espiritualmente eu já não estava ali, algo que eu não tinha estudado, eu não conhecia. Mas a tua mãe estava? Isso, vou explicar melhor, assim. Eu não estava, eu estava saindo e indo ao encontro dela. E ali ela veio ao meu encontro, dentro do meu corpo, conto tudo no livro, e que a gente se encontrou por mais de 3 horas e meia e para uma conversa e um colo e um encontro que eu jamais imaginei. Mas meu pai também morreu, de vez em quando eu falo com ele, quase sempre. Eu falo com ele. Tem uma foto dele em cima da mesa que eu faço a coluna à tarde ali, faço programa de manhã cedo. Que eu chamo ele, que converso com ele. E ele escuta? Eu acho que ele escuta porque alguém já mandou um recado também de mediunidade dizendo que ele estava se incomodando com as minhas tristezas. Exato. Cacau, você falou uma coisa perfeita que era o que eu queria complementar. Eu acho que todo pai se incomoda quando não vê um filho bem assim, né? O que está faltando? Tem tudo para ser feliz. Então, aí é que a gente não sabe. Esses dias eu vi assim, Shirley, que maravilhoso que tu se encontrou com a tua mãe. Mas o que aconteceu? Eu jamais imaginei que minha mãe, 10 anos depois de ter morrido, estava sofrendo no plano espiritual por me ver sofrer. Né? Mas sim, acontece. E a gente não tem essa clareza porque a gente acha que a vida acaba, que existe ou não existe vida após a morte. Shirley, a caminhada rumo ao grande encontro no teu livro é esse? O encontro com a tua mãe ou é outro? Encontro com a... Não, aí é um outro episódio. Esse capítulo, na caminhada rumo ao grande encontro, foi quando eu vivi no dia 28 de setembro passado, o encontro com meu mentor espiritual, que eu até então não tinha me encontrado com ele. Allan Kardec? Não, quem dera. O que acontece? Eu sempre uso um exemplo, né? Chico Xavier é muito conhecido no Brasil e no mundo todo, e ele tinha um mentor que se chamava Emmanuel, né? Eu, Shirley, não sabia que eu tinha também um mentor, todos nós temos, né? E esse mentor é quem está me guiando nesse meu caminho espiritual. E no dia 28 de setembro foi o dia em que a gente se encontrou, em que realmente eu saí do meu plano material e fui para um outro lugar e a gente se encontrou e onde houve a transformação, que eu falo que é a iluminação. Shirley, você tem assim, quando chega num lugar você consegue sentir energia da parada? Boa, ruim, todo momento. Ver pessoas que não merecem estar ali no seu lado, ou pessoas que você poderia chegar para bater uma conversa, ser sincera, dizer, tô vendo uma coisa ruim aqui em ti. Não, eu não vou falar jamais. Não, assim, mas tu consegue ver isso? Eu sinto. O que acontece, Cacau? O que a gente sabe de forma geral é o quê? Que a gente tem um corpo físico, mas nós temos também mais 4 corpos, que é o corpo mental, que é a nossa mente, emocional, que são as nossas emoções, o corpo energético, que daí a gente acha que é coisa de misticismo, né? Que são as energias, é isso que você está falando. E a gente tem o corpo espiritual, né? Que é o nosso espírito, o nosso perispírito. Então, isso que a gente sente, senti uma energia ali da pessoa que não é muito legal. É porque a gente tem esse corpo sensível que sente o do outro, né? Óbvio que eu sinto, né? Vou até falar, quando eu estava no Beira-Mar na segunda-feira, que eu te vi de costas, eu falei, energeticamente, eu preciso ir ali porque eu senti uma vibração energética que vinha ao meu encontro, saindo de você, né? E não foi à toa. Obrigado, eu também fiquei bem surpreso com as coincidências, né? Tu tem namorado? Eu estou com meu coração em festa, posso dizer. O que é? Coração em festa e tá sozinha? Ou tá amando? Amanda, né? Eu estou com o coração em festa, é o que eu quero falar agora. Existe conflito com o parceiro? Com essa situação de vida? Mediunidade? Sabendo as coisas? Na verdade, não só isso. Conceito diferente, né? Porque o espiritismo, assim, dá um conceito diferente. Sim. Né? Na verdade, em qualquer relacionamento, né? Em todos os relacionamentos, na amizade, houve muita estranheza das minhas amigas, do meu convívio, com essa minha mudança de postura, minha mudança de vida, de comportamento, né? Tem um preconceito, né? Um preconceitozinho tem, né? Existe preconceito e existiu principalmente estranheza da minha mudança, porque eu realmente mudei de vida. E aí elas correram? Ou tu que correu?
A gente faz uma seleção natural, né? Eu penso que eu não vou exigir amor de ninguém, né? Eu acho que quem te ama aceita quem tu és e aceita as tuas transformações. E quem não aceita é porque não era para estar no nosso caminho. A seleção natural é a melhor que tem. Eu também tive um problema de saúde aí no começo desse ano. Aí resolvi dar um tempo de birita, assim. Aquelas corriolas, coisa de bar. Ai. Aí comecei a ser outro cara, achar tudo chato. Eu disse, pô, não vou mais ter amigo, vou ter que mudar de cidade. Mas aí comecei a selecionar mesmo sozinho, assim, de o que eu vou fazer lá? Escutar aquilo de novo, beber, acordar com dor de cabeça amanhã, não quero. Aí essa mudança natural é a melhor que tem. Tu leva um certo tempo, mas depois tu começa a agradecer demais. Exatamente. E junto com essas escolhas que a gente faz, natural, acaba que entram outras vibrações, né? Porque, tipo, esse lugar em que a gente convive, óbvio que é uma delícia beber, sair, conversar, mas... Era uma rotina de 50 anos, toda semana, quinta, sexta, sábado à tarde, uma coisa chata. Tava chato. Que bom, que bom. Tava Desculpa, tava chato. Ei, se você faz parte do meu time de relacionamento e acerta, já faz um tempo que a gente não está se encontrando, saiba que... Saiba agora. Agora o chato não sou só eu, não. Tem mais chato aí. Vamos falar mais. Abra seu coração. Floripa, qual é a energia dessa cidade, dona Shirley? Ai, Cacau, que maravilhoso voltar para cá. É o melhor lugar do mundo e o meu lugar é aqui. Sabe que eu sei... Qual é o lugar mais de maior energia que tem nessa ilha? Tu sente, Chega assim, quando tu chega? O mar. O mar. Qualquer lugar perto do mar, né? Pra mim é. E fonte de inspiração, né? Sim. E fui morar em Portugal, Europa, tudo maravilhoso, euro. E o meu coração me dizia o que eu tô fazendo aqui, eu quero voltar para aquela ilha. Mas, enfim, continuei, eu fui. E algo me dizia assim, meu Deus, eu vim para cá para quê? Eu não entendo muito bem. E hoje eu consigo entender que por algum motivo lá na frente, eu tenho certeza que a gente ainda vai conversar sobre isso daqui a alguns anos, eu fui para lá para escrever o livro. Quando eu fui a Paris, em algumas oportunidades, eu sempre vou, quando eu vou a Paris, eu vou visitar o túmulo do Jim Morrison, vocalista da The Doors, um cara super famoso do rock e tal, mortezinha estranha. E o cemitério dele, o túmulo dele no cemitério do Père Lachaise é uma festa, né? Bebedeira, garrafa vazia, eles passam a noite tocando, fumando e bebendo, é uma loucura. Eu fui para ver o Jim Morrison, você foi para ver o Allan Kardec. Foi visitar o túmulo do Allan Kardec em Paris? Fui visitar o túmulo do Allan Kardec em Paris. E aí? E aí, olha, aí entra... Nunca na minha vida visitar um cemitério estaria no meu roteiro turístico. Nunca. Por quê? Para mim, eu sempre tive essa certeza, e hoje se confirma através da minha mediunidade, de que a morte é o momento em que o teu corpo paralisa, ponto, né? E a vida segue, porque nós somos espíritos e a gente segue vivo, não à toa. Minha mãe seguiu viva e apareceu para mim, né? Nunca fui em cemitério. E até que uma pessoa muito especial na minha vida me falou, vai até o cemitério, como que tu é espírita, tu estuda espiritismo, como é que tu não vai visitar o Allan Kardec? Como eu fui por indicação, porque tudo que ela me indica sempre é muita luz na minha vida. E aí eu cheguei lá no cemitério e visitei o túmulo do Allan Kardec e conheci duas pessoas incríveis na frente do túmulo do Allan Kardec, duas brasileiras do Mato Grosso do Sul. E ali a gente fez amizade e foi um dia bem especial, que aconteceram experiências incríveis ali. Tipo, eu recebi uma mensagem ali. A mensagem, através, essa senhora, ela incorporou, recebeu a mensagem, eu recebi a mensagem de um senhor, que era para mim a mensagem na frente do túmulo do Allan Kardec, me dizendo que eu precisava, menina, tu precisa ter muita coragem, tu não pode desistir, o teu caminho é esse, tu vai passar por muito julgamento, tu vai passar por muito julgamento, muita crítica, mas tu vai seguir falando sobre a espiritualidade e tu não pode desistir. O teu caminho de escritora? De escritora, falando sobre a espiritualidade. Escritora e palestrante, que também... A Umbanda também o pessoal
encarna, né? Recebe, Sim, incorpora, né? incorpora, é. Sim. E essa incorporação aí, como é que é? O espiritismo conflita com alguma outra religião? Na verdade, o que acontece? As religiões, né? O que é religião? A religião ela foi criada com a intenção quando as pessoas se desconectaram de Deus e foi criada a religião, esse encontro de pessoas para se religarem a Deus, né? Esse é o intuito da religião. O católico reage assim, porque alguém querendo tomar posição de Deus, né? E a intenção da religião era se religar a Deus, só que com o decorrer dos séculos, tudo foi se transformando e se desviando por um caminho que não é a intenção da religião, né? Então hoje, infelizmente, as religiões, existe muito preconceito entre as religiões, preconceito entre escolhas, né? Sendo que todos têm o mesmo intuito, todos têm o mesmo intuito, que é falar do amor de Deus, da espiritualidade. Esse teu livro aqui, Shirley, onde é que a gente encontra? Quem quiser comprar? Aqui as livrarias aqui estão... Como é uma autobiografia espiritual e independente, eu não tenho editora por escolha no momento, eu estou levando nas livrarias, né? Então, nesse momento, ele está na Livraria Catarinense do Beira-Mar Shopping e no início da semana eu vou levar nas demais livrarias catarinenses da Redondeza aqui de Florianópolis, Esse livro São acabou José. de sair? Ele foi lançado no dia da Bienal, no dia 2 de julho. Ele ficou pronto para a Bienal. Tá novinho. Cheirinho de novo. Sim, e também, Cacau, no meu Instagram, posso aproveitar e falar qual é o Instagram, né? Isso. Shirley Venâncio, _. Ali na minha bio tem um link que vai direto para a Amazon. Ele pode ser encontrado no formato digital, no Kindle, para ler digital no iPad, né? E no computador, ou no formato físico também. E em Criciúma, ele está sendo vendido na Livraria Fátima. Já pensou no segundo? No segundo, no terceiro e no quarto. Já tem tema? Já tem tema. Qual é o tema do próximo? Eu ainda não sei se será o próximo, mas eu acredito que sim. Sobre as minhas meditações e intuições. Intuição. Relatos das minhas meditações e intuições. Intuição é uma coisa que tem que ser levada a sério, né? Isso existe bastante, né? Ai, não quero ir lá que não vai dar certo, não vai dar certo. Alguma coisa está me dizendo que... E onde se espera daí que não dá nada mesmo. Lady Murphy. Então, hoje o meu olhar sobre a intuição é que é a voz de Deus falando com a gente. Mas tem a intuição pro lado positivo é boa também. Sim. Joga que tu vai acertar. Sim. Obrigado, Shirley. Fala. Não, eu ia dizer que esse sentido da intuição é algo que a gente precisa resgatar, né? Porque há anos, séculos atrás, assim, a intuição era algo que ninguém duvidava, seguir e pronto, né? E a gente precisa dar mais atenção à voz do nosso coração e à nossa intuição para a gente tomar decisão, né? Porque a gente vive muito baseado no racional e no mental, né? Quando tu falou intuição aí, me lembrou coisa boa. A intuição é uma coisa boa, né? Sim, é uma coisa muito boa. Obrigado, tá? Boa sorte, sucesso. Eu que agradeço. Quando lançar o segundo, gostoso. Me procura. Sim. E quando esgotar o primeiro, me procura também pra gente registrar. E o lançamento, dia 11 de agosto, na Livraria Catarinense do Beira-Mar Shopping. Quando estiver mais perto, procura que a gente vai divulgar. Maravilha. Um beijo, boa noite, sucesso, saúde. Obrigada. A gente se encontra amanhã no Balanço Geral com Entre Elas, um grupo de pagode aqui de Floripa, que acaba de chegar dos Estados Unidos. Fizeram a maior festa lá na Times Square e aí eu levei elas para Felipe Schmidt ontem. Elas são de Floripa, saíram da ilha de Manhattan, vieram para a ilha de Santa Catarina e esse encontro com uma geral do que... como foi essa viagem e esses shows nos Estados Unidos amanhã. Comigo no Balanço Geral, meio-dia e 10. Valeu? Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira.